Olá, pessoal, bom dia! Na aula de hoje de matemática, vamos estudar adição com números inteiros. O nosso estudo de hoje se inicia na página 140 da apostila de vocês, tá? A partir de agora, nós vamos trabalhar todas as operações de matemáticas com números inteiros, tá? Ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, como forma introdutória para estarmos estudando adição, nós temos aqui dois extratos para fazer análise. Vamos começar? Olha, observe os extratos bancários das contas de Silvia e Pedro. Vamos avaliar primeiro de Silvia. Silvia, no dia 2 de julho, tinha um saldo positivo de R$ 135, ou seja, ela de fato tinha esse dinheiro em conta, né? E no dia seguinte, no dia 3, ela fez um depósito, ou seja, acrescentou à sua conta R$ 75. Com isso, no final do dia 3, qual foi o seu saldo? R$ 210. E por quê, gente? Já que ela tinha um saldo positivo, acrescentou mais dinheiro à conta, o seu saldo final, né, só poderia ser um valor positivo. Então, tá aqui a demonstração detalhada, olha. Meu saldo anterior, mais o depósito que ela fez. Então, eu fiz uma soma dos dois valores e obtive como saldo final 210. Agora, vamos fazer essa análise na reta numérica? Olha, Silvia tinha um saldo anterior de 135, ó. Tá vendo aqui na reta numérica, o 135 está à direita do zero, pois trata-se de um número positivo, tá? E aí ela depositou R$ 75. Então, como é que fica? A gente vai deslocar 75 unidades no sentido positivo a partir do seu saldo, ó. Daqui eu acrescentei 75 unidades. Então, ao final, né, eu tenho como saldo R$ 210. Então, tá aqui, olha. Como conclusão, Silvia tinha um saldo positivo de 135, fez um depósito de R$ 75, então no total ficou com um saldo positivo de R$ 210. Bem fácil, né, pessoal? Quando eu estou apenas fazendo uma adição com números positivos, basta eu somar os dois valores e colocar o sinalzinho de mais. Sem complicações. Agora vamos interpretar, olha, o extrato bancário de Pedro. Observe que Pedro, ao contrário de Silvia, ele no dia 2/7, como saldo anterior, ele tinha em conta menos R$ 30, ou seja, na prática ele estava devendo ao banco, né? Então a conta de Pedro tinha saldo negativo de R$ 30. Aí no dia seguinte, no dia 3 de julho, ele fez uma retirada de R$ 150. Então, se ele já estava devendo e ainda retirou o dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o valor da minha dívida, né? Então, como saldo final do dia 3 de julho, ele ficou com um saldo negativo de R$ 180, ou seja, ficou devendo ao banco, né? Agora, vamos representar isso por meio de uma operação, né, de adição. Então, representando a situação aqui, acompanhando, ó, saldo anterior menos 30, estava devendo. Aí ele retirou 150, né? Sinalzinho de negativo, porque ele está subtraindo, né, esse valor. Então, meu saldo final, lá no dia 3 de julho, equivale a menos 180, tá? Vamos representar isso também na reta numérica? Ó, inicialmente o saldo de menos 30, se a gente está falando de um valor negativo, a gente tá observando aqui na reta numérica que ele precisa estar à esquerda do número zero. Então, tá aqui. Do 0 ao 30, menos 30, passaram-se 30 unidades. E aí, como ele fez uma retirada de R$ 150, deslocamos 150 unidades no sentido negativo a partir do saldo anterior, ó. Foi feito isso, ó. A partir daqui, menos 150 unidades. Com isso, né, eu tenho como saldo final menos 180. Como conclusão do extrato de Pedro, podemos dizer o seguinte: Pedro devia R$ 30, depois ficou devendo mais 150, então no total ele ficou devendo R$ 180 ao banco. Deu para entender? Então, pessoal, olha, como forma conclusiva ao estudo de adição, quando eu tenho quando eu tenho parcelas de mesmo sinal, podemos afirmar que em uma adição em que as parcelas têm mesmo sinal, adicionamos os valores absolutos das parcelas e repetimos o sinal.
Ó, então, tá vendo, ó, sinal positivo com positivo, faço a soma e coloco o mesmo sinal. Repetimos o sinal. Aqui, novamente, nesse último exemplo, aconteceu a mesma coisa, olha. Só que agora é com sinal negativo. Eu tinha menos 14 e menos 11. Eu somo esses dois valores e coloco o mesmo sinal também. Repito o sinal, tá? Ó, um detalhezinho a respeito do saldo negativo. Quando a sua conta bancária está com saldo negativo, isso significa que o banco emprestou dinheiro ao cliente, tá? E, no geral, isso se dá por meio de um empréstimo, tá? Agora que vimos, né, adições aonde eu tenho valores de mesmo sinal, agora a gente vai fazer uma interpretação quando as parcelas têm sinais contrários, tá? Então, esse estudo vai se dar por meio de extratos novamente. Agora, vamos fazer aqui a análise primeiro do extrato da Silvia. Ó, Silvia, no dia 12 de julho, tinha R$210 na conta bancária. Aí, no dia 13, ela sacou, ou seja, ela retirou esse dinheiro da conta. Só que ela retirou esse dinheiro e mais um pouco, porque na prática ela retirou 240. Só que como ela só tinha 210, o seu saldo final ficou o quê? Devedor. Ela ficou devendo R$30 para o banco. Vamos fazer essa interpretação por meio das operações matemáticas? Olha. Então, meu saldo inicial positivo. Ó, meu saldo final negativo, né? Perdão. O valor da retirada negativo, né? E meu saldo final negativo, já que ela ficou devendo. Tá vendo que a retirada, o valor da retirada foi maior do que o meu saldo? Por isso que temos o sinal negativo, tá? E agora na reta numérica? Aqui a gente tinha o saldo anterior de 210, ó, no lado do sentido positivo da reta numérica. Como ela fez uma retirada de 240, deslocamos 240 unidades no sentido negativo a partir do saldo anterior, ó. Então, daqui para cá, né? Ou seja, deslocando 240 unidades, eu obtenho menos 30 como saldo final, tá? Agora, vamos interpretar a conta do Pedro? Então, para isso, vamos voltar aqui no extrato e interpretar. Bem, no dia 12 de julho, ele tinha como saldo menos 180. Então, ele já estava devendo R$180 para o banco, já que eu tenho aqui o sinalzinho negativo. No dia seguinte, no dia 13 de julho, ele depositou dinheiro na conta dele. Olha, ele depositou 220. E aí, como saldo final nesse mesmo dia, ficou com R$40, porque ele conseguiu pagar a dívida dele de 180 e ainda sobrou um dinheiro, por isso que ficou com um sinalzinho positivo, mas 40 é essa diferença. Então, fazendo a mesma análise, vamos lá. A conta de Pedro tinha um saldo negativo de 180, ó, negativo. Fez um depósito de 220, ó, positivo. E como saldo final, mais 40. E na reta numérica, mesma análise. Ó, saldo anterior, menos 180, está do lado esquerdo da origem do zero, né? Pois trata-se de um valor negativo. Como ele depositou 220, deslocamos 220 unidades no sentido positivo, tá? Então, ó, daqui mais 220 unidades, a gente tem como saldo final 40. E o que a gente pode concluir com relação a tudo isso? Olha, em uma adição em que uma das parcelas é um número positivo e a outra é um número negativo, subtraímos os valores absolutos das parcelas e conservamos o sinal do número de maior valor absoluto. Então, toda vez que eu estiver, olha, trabalhando com parcelas, ou seja, números de sinais opostos, eu faço uma subtração e coloco na minha resposta o sinal do maior valor. Então, quem é maior, 5 ou menos 4? 5, né? E qual é o valor do 5? O sinal positivo, por isso que está aqui. Ó, novamente, eu tenho uma adição com números de sinais opostos. Então, faço uma subtração, 12 menos 4 igual a 8, e coloco o sinal do maior valor. No caso, o 4 é maior, né? Então, perdão, 4 não, nesse caso é o 12 é maior, né? Porque a gente está falando, olha, de valor absoluto, a gente não está falando
do valor com o sinal. Então, aqui novamente, ó, sinais opostos, faço subtração e coloco o sinal do maior número de valor absoluto. 18 ou 23 é maior? 23 é maior, então coloco o sinal de menos, tá? E para finalizarmos a nossa aula, assim como existiam as propriedades da adição com números naturais, nós também temos essas propriedades para os números inteiros. Vamos relembrá-las? Propriedade comutativa era aquela que dizia que a ordem das parcelas não altera a soma. Ou seja, se eu fizer 7 menos 5, eu vou ter como resultado mais 2. Mas se eu inverter essas parcelas, né, o 5 estiver aqui na frente, o menos 5, eu vou ter como resultado final o mesmo valor, tá? A propriedade associativa da adição era aquela quando eu tinha 3 ou mais parcelas, então eu poderia resolver a operação por etapas, né? Então, por exemplo, eu posso pegar essas duas últimas parcelas, resolver e depois adicionar 2 unidades, assim como eu posso pegar, ao contrário, né, as duas parcelas, resolver e depois adicionar a última unidade, que olha, das duas maneiras eu obtenho o mesmo resultado, tá? Então, a forma com que você associa as parcelas não altera o valor da soma. Para finalizar, a propriedade da existência do elemento neutro da adição, que no nosso caso sempre é o zero, né? E qualquer valor adicionado a zero equivale a ele mesmo, né? Bem fácil. E agora, olha, a propriedade da existência do elemento oposto da adição. Em uma adição em que as parcelas são números opostos, a soma será igual a zero. Então, ó, toda vez que eu estiver trabalhando com números opostos, ou seja, de sinais contrários e mesmo valor, como resposta final eu sempre terei o valor igual a zero, tá? Então, por hoje finalizamos a nossa aula e verifiquem e se atenham às regrinhas, tá? Com relação à soma, quando eu tenho valores de mesmo sinal ou valores de sinais contrários. E finalizando, eu trouxe esse resumo com as regras quando eu tenho adição e subtração com números inteiros, ou seja, positivos e negativos. A regra diz assim, né? Quando eu tenho sinais iguais, eu vou somar e vou repetir o sinal. Fácil, né? Mas se eu tiver sinais diferentes, eu vou fazer uma subtração e repetir o sinal do maior número de valor absoluto, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem no caderno um resumo, reproduzissem nessas regrinhas de sinais, porque será uma ótima fonte de consulta para vocês realizarem as atividades. Agora vamos colocar em prática tudo o que aprendemos na aula de hoje. Por gentileza, realizem os exercícios da apostila, da página 143 a 144, atividade número 5, 1 ao 5. Combinado? Então, por hoje é só, pessoal. Ótimo dia de estudos e lembrando, estou sempre à disposição. Até a próxima!